Olá, esta é a nossa aula 4, né? Qual que é o tema dessa aula? Moral e ética. Ética profissional e consumo ético. Olha só, questão de consumo, né? Que a gente fala do consumismo. Muitas vezes a gente tem umas teorias aí que a gente acaba procurando através de livros, a internet, que falam dos 3C, consumismo, conformismo e o comodismo, né? Esses três Cs que fazem parte da nossa vida, e para isso a gente precisa entender um pouquinho o que é essa questão do consumo primeiro, né? O consumo, por quê? Porque faz parte do nosso tema aqui de hoje. Então a gente tem que focar na questão do nosso tema de hoje, e o tema fala sobre essa questão do consumo ético, os seus desdobramentos. Isso aí perpassa por várias áreas do conhecimento, partindo da área do conhecimento da mercadologia, do qual o comportamento do consumidor tradicionalmente está inserido, e pelas áreas do conhecimento que contribuem para o comportamento do consumidor, como a economia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, né? A demografia, e entre outras. Enfim, são vários teóricos, são várias teorias, são vários estudos e são várias ciências que buscam conhecer um pouco sobre essa questão do consumo, ok? A gente tem na Terra o consumo diário de alimento, de material, da terra, da água, do ar, e como que a gente pode conviver em sociedade adequada e feliz, tendo o quê? Um planeta só para consumir. Quem dera nós podermos ter mais planeta para consumir, mas não temos. Nós temos só esse, e nós temos que ver e reavaliar o tempo todo sobre essa questão do consumo, tá? E o consumo de uma maneira ética. As teorias sociais e antropológicas enfocam em consumo como um aspecto social, pensando a partir de suas condições históricas, sociais e culturais. Divide-se em vertentes, né, como marxistas e outros hábitos de consumo da sociedade. Seu mérito está na análise da dinâmica social e cultural que rege os processos, tá, de consumo, ou seja, com um processo de designificação social que propicia referências para a construção da identidade social dos consumidores. Olha só, o Rocha, né, diz que o consumo é estruturante e com a dinâmica que é formada para uma ampla cultura comunicacional. Olha só, consumir o que então, né? O que engloba essa questão do consumo? Todo um conjunto de processos e fenômenos socioculturais complexos, mutáveis, tá? Ao longo do tempo, dentro dos quais estão contidos os diferentes usos e bens e serviços. Essa estrutura comunicacional também é utilizada como mecanismo de dominação, no sentido de controlar, interpretar a coletiva, né, o coletivo, e diferentes tipos de textos e de consumos, determinar o que você precisa consumir, o que é agradável, o que é necessário, o que é obsoleto, ok? Então olha só, essa questão do consumo é muito complexa, gente, olha só. Por um lado, há uns viés que consideram que esse consumo está cada vez mais progredindo e transformando-se em mercadoria, que consome as outras mercadorias. Ou seja, você está sendo uma mercadoria também. Olha só, enquanto por outro lado, há propostas como a que propõem a noção de que o consumo enganjado é no sentido de você expandir a cidadania, do direito. O consumo uma hora é necessário, uma hora você é a mercadoria, uma hora as pessoas são negativas à questão do consumo, as pessoas naturais, as pessoas que têm o desapego à matéria dizem assim, ó, não consome não, você está comendo a terra e ela não consegue produzir aquilo que você está consumindo, logo o mundo vai se acabar, ok? E haverá aqueles conflitos, as guerras por coisas básicas, por causa que você, meu querido, não pensou sobre o consumo ético, né? O consumo exagerado, o cuidado com essa questão do consumo, ok? E a ética, né? Essa questão da mercadologia, a responsabilidade social e o consumo. O que é ética primeiro nessa questão, né, da filosofia, né?
que estuda essa questão também da moral, dos valores. Há muito tempo a gente sabe que os filósofos foram os primeiros cientistas a pensarem um pouco dessa questão social, da questão psicológica, da questão humana, e até hoje desenvolvem uns trabalhos magníficos. Eu acho fantástico essa área, viu? O interesse na ética, tá? Julgamento de valores também exige também um tempo considerável. Por quê? Para fazer essa análise, tanto da parte da filosofia, da psicologia, né, da publicidade, né, que hoje está em ascensão, tá? Precisa de um tempo para se estudar. Mas olha só, o Aristóteles lá no passado identificou elementos de virtude como justiça, coragem, temperança, magnicência, liberdade, gentileza, prudência e sabedoria, e vem trazendo isso como base para a gente conhecer um pouco sobre essa estrutura, né, do consumo. Por que a gente é um ser humano tão consumidor, né? A gente era desapegado, né, há uns 100 anos atrás dessa matéria toda, né, desses materiais, desses bens materiais, e hoje, olha só, a gente tem tantas necessidades, a gente precisa de tanta coisa para viver, mas será que a gente precisa? Há muitas barreiras a serem superadas no debate acerca dessa ética na organização, viu? Distinguir o juízo sobre fatos e valores também é necessário, tá? No plano da ética, há uma discussão que se alonga por séculos, porém o dilema entre o que é certo e o que é errado não pode ser resolvido por um processo lógico, um princípio teórico. Não existe uma teoria relacionada com base única sobre a ética. A ética vai vindo estruturando ao longo do tempo. Algumas coisas eram antiéticas no passado, hoje passam a ser normais, e a ética vai se evoluindo por si só, né? Por causa que também a sociedade vai se reorganizando, e aí, como a gente também tem essa organização, consequentemente o nosso conceito de ética vai se modificando, ok? Então olha só, a questão da discussão da ética também ela é muito simples, viu? Por quê? Porque transcorre dentro de uma premissa e pode ser avaliada racionalmente, né? Já que os princípios de valores são baseados em julgamentos transcendentes ou sentimentos morais, né? Que são mais complexos, ok? Então olha só, a globalização dos mercados, enfraquecimento do governo nacional também é uma consequência, né? De acordo com Hinton, né? Em 2005 ele fala 7 fatores externos que influenciam o crescimento do comportamento e o consumo ético. Olha só, a globalização do mercado, enfraquecimento do governo nacional, o crescimento das marcas e corporações multinacionais, né? Olha, você com certeza na sua casa tem vários produtos da China, vários produtos dos Estados Unidos, da Coreia, e aí da Europa, e você sabe que essa globalização faz com que essa rota de mercado venha proporcionar a variedade também para você, fazendo com que você consuma mais também. Tá? O crescimento de grupos atuantes, ok? De pressão para que haja esse consumismo, os defeitos sociais, né? Os efeitos sociais e ambientais do avanço tecnológico, uma mudança no poder de mercado para o consumidor, a efetividade e campanhas de marketing, o crescimento e envolvimento mais amplo da responsabilidade social. Ok? Então esses são os fatores que influenciam o crescimento dos comportamentos de consumos éticos, tá? Então a gente está falando aqui de como você tem um estruturante ético desse consumo, porém há uma globalização, há uma pressão dessas marcas com relação a esse consumismo, a essa profissionalização e multi-informação que faz com que você consuma mais, mas você vai aprender a ter um consumo ético e adequado, ok? Então olha só, o mesmo Harrison, fala que o consumo ético é expressão muito ampla, que abarca desde investimento ético, né, a compra ética de ações, de investimento de fundo, a compra de produtos sustentáveis, né, e boicotes também de consumos e políticas ambientais de compra corporativa. Até a década de 70 havia um consenso do que era crise ambiental e que era baseado em crescimento demográfico.
ok? Então o consumo não se limita à manutenção fisiológica da vida, como fazem os demais seres vivos do ecossistema. Para os humanos, o consumo se confunde com desejos, necessidades que são alimentados pelo contexto sociocultural do qual o homem se encontra. Olha só, então é uma visão de campo dominante, né? As academias que falam sobre o consumo informam adequadamente acerca dos bens que consomem, né? Mas porém tem atitudes e comportamentos ambientais benignos. No entanto, possuir o conhecimento não necessariamente reflete práticas, né, na questão ambiental, por exemplo, correta. Outro fator importante a ser considerado é a grande quantidade de informação, muitas vezes especializada, que dificulta o julgamento correto das partes do consumidor. E finalizando, né, essa questão do consumo, ela não pode ser discutida simplesmente momentaneamente. Você tem que pensar por muito e muito tempo a respeito daquilo que você já consumiu, daquilo que você já vai consumir, daquilo que você consome hoje, tá? Em um mundo onde os valores de cidadania estão sendo colonizados pelo mercado, né? Pelo marketing, né? Pelo mercado e pelo consumo, né? A prática desse consumo torna-se uma dimensão de cidadania, uma vez que a cidadania passa a ser considerada a partir do consumo, deve-se também levar em conta a questão da ética. Logo, em um mundo onde os valores da cidadania estão sendo colonizados pelo mercado, a prática do consumo torna-se uma dimensão da cidadania, uma vez que a cidadania passa a ser considerada a partir do consumo. Então deve-se também levar em conta a questão da ética. Pensa nisso, galera, e até a próxima.